Na Páscoa, no domingo de manhã, nós vamos falar muito sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o ponto alto, digamos assim, desse período da Quaresma. Um período que nós lembramos a caminhada de Jesus até a cruz, mas um período que nós também lembramos a vitória de Jesus na cruz, com a sua ressurreição. E hoje nós vamos falar um pouco, através desse texto, da nossa ressurreição. E dentro da teologia luterana nós falamos o seguinte, que já estamos ressuscitados, mas ainda não. Já e ainda não. No batismo nós já fomos. Deixamos a morte e Jesus nos colocou na vida, uma vida que já é eterna. Então como é que a gente lida com isso nesse ainda não? Se eu já sou salvo, se eu já venci a morte porque Jesus fez isso em mim, como é que eu vivo esse ainda não? Eu vou falar algo aqui que pode chocar vocês, mas tudo deu errado quando a gente colocou açúcar no café. Nesse momento, a gente começou a não entender mais o que é viver uma vida amarga. Obviamente que isso é uma brincadeira, mas há uma construção filosófica que, querendo ou não, a gente faz parte dela, que é de uma cultura que nós vivemos, a cultura ocidental, em que por muito tempo, o que nós podemos chamar de dualismo, toma parte daquilo que nós queremos pensar sobre a vida. Então é bem ou mal, quente ou frio, 8 ou 80. São coisas que nós, olha, é isso ou é aquilo? Isso faz parte do nosso pensar. Mas aqueles livros que nós lemos, que são considerados sabedoria judaica, ou a própria reflexão de João, ou até mesmo Paulo, que usa língua, uma língua helena, ou pensamentos gregos, para colocar aquilo que a palavra de Deus já vem ensinando, esse contexto da Bíblia, do Novo ou do Antigo Testamento, ela não tem tanto essa visão que nós crescemos e, sem querer, ela nos é colocada na nossa forma de pensar. A gente pode falar, é algo bom ou é algo ruim? De novo, não sei. Alguém pode falar, é bom, outro pode falar, é ruim, mas eu não sei. O que eu sei é que o texto bíblico, a mensagem de Deus, ela é como uma espada tão profunda que corta lá dentro, o nosso órgão, digamos assim, aquilo que está lá dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, que é quase imperceptível. Ou seja, ela é agridoce, poderíamos dizer assim. Ao mesmo tempo que ela está falando de vida, de alegria, de milagres, ao mesmo tempo Jesus chora. Ao mesmo tempo Jesus não fica tão feliz quando cura um cego, ele lembra do porquê que ele está ali e ele fica triste. Então às vezes a gente olha para o texto bíblico e fala, mas como assim? É muita informação para que eu possa pensar. Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, porque ele chora. Ele disse isso para os seus discípulos 2 dias antes. Lázaro não morreu. Ele falou isso para a própria Maria e Marta, eu vou ressuscitar ele. Mesmo com essa alegria de ver o seu amigo novamente em vida, ou com vida, Jesus chora. Esse dilema na nossa vida, da morte, quando nós pensamos nesse aspecto de uma coisa ou outra, às vezes isso nos engana. Vou dar um exemplo. Já presenciei isso, e foi uma boa intenção da pessoa. Quando uma mãe perdeu um filho pequeno, e a pessoa chega e diz, é por um bom propósito. Vejam, a pessoa
que está ali para consolar, ela está tentando mostrar para a mãe que perdeu um filho que há algo bom naquele momento ruim. Mas a mãe pensa, que bom propósito pode ser maior do que eu ter o meu filho com vida? Que bom propósito é maior que esse? Se existe algo maior, então eu não quero um bom propósito. Eu quero só o meu filho de volta. Por isso que a morte, palavras apenas não conseguem explicar ela. E nesse nosso sentimento de taxar algo como bom ou ruim, como um propósito ou não, como uma vontade de Deus ou não, pode ser que nos atrapalhe quando nós pensamos na nossa morte. E pensando sobre isso, pode ser que vocês já viram esse vídeo, ele gira direto no TikTok ou no Reels do Instagram, do poeta gaúcho Fábio Carpinejar, onde ele está num podcast com duas meninas e ele está falando sobre o luto, que o luto é como uma panela de pressão, quando você precisa desligar, né? Você não pode abrir a tampa rapidamente, você tem que ir soltando ela aos poucos. E aí ele fala essa frase aqui: no luto, a morte do outro é a nossa inexistência. Como nós estamos falando sobre morte aqui, como nós estamos falando sobre algo que ainda nos incomoda e ainda dói em nós, precisamos falar sobre a nossa dor perante a morte, que sempre é luto. A nossa dor perante a morte sempre é luto porque outra pessoa morre. E essa frase aqui é muito interessante. No luto, a morte do outro é a nossa inexistência. E aí então ele explica, e ele diz o seguinte, que na verdade, quando alguém que nós amamos morre, é nós que morremos para aquela pessoa. Pois nós não morremos porque não vamos ter mais o beijo dela, ou o abraço dela, ou uma palavra dela para nós. O que ela disse antes de morrer vai continuar com a gente para sempre, até nós morrermos. A dor que nós temos na morte é que nós não vamos mais fazer isso para a pessoa. Ou seja, nós morremos para aquela pessoa. Isso que nos causa dor. A dor que nos causa é: eu não vou mais poder abraçar, eu não vou mais poder servi-la, eu não vou mais me alegrar com ela, eu não vou mais ter momentos em que eu queria que fossem eternos com ela. E essa dor da morte, por não vivermos mais para alguém, ela nos acompanha até o dia que nós morrermos. Então pode ser, e aqui é uma especulação, pode ser que Jesus aqui está chorando justamente porque ele enxerga naquelas pessoas a morte delas para com Lázaro. Aquilo que elas estão sentindo por não mais viver com alguém que amam. O próprio Jesus também ama Lázaro e as suas irmãs. Por isso, pensar na morte é algo que, infelizmente, nós precisamos fazer. Eu já disse isso em outros cultos e reafirmo. Vivemos um tempo em que a morte é terceirizada. Ela é terceirizada. Nós não queremos vê-la. Vai, leva para o hospital, fica lá. Quer saber, eu não vou visitar. Não gosto de ver aquilo lá. Não, velório é complicado. Eu particularmente não gosto, principalmente por as pessoas que estão chorando. Ok, isso vai de cada pessoa. Mas cada vez mais a gente está tentando fazer, isso é natural do ser humano, com que a morte não apareça tanto. E aí, eu até compartilho o que o Arthur disse, quando a gente falou para ele que o bebezinho tinha morrido, ele disse assim: tá com Jesus? Ele falou para nós. E eu disse: meu filho, tá com Jesus. Mas eu tinha ficado com medo de falar sobre morte para ele, porque, será que ele vai entender? Será que isso não vai causar dor nele? Mas é isso que eu preciso fazer.
é a vida. E a resposta dele me surpreendeu. Ele disse, está com Jesus? Eu falei, sim, está com Jesus. Por isso que às vezes Jesus também lembra daquele texto. Vejam as crianças. Pensem como elas pensam às vezes. Que a gente não precisa dar explicações para onde foi. Ah, virou uma estrelinha, foi para o céu, não sei o quê. Onde está a morte? Onde Jesus não está. Essa é uma boa resposta também. Quando alguém pergunta para nós, onde é que é o céu? Para onde a gente vai? A gente responde, para onde Jesus está. E onde Jesus está? Está no céu. Assim a gente se livra de explicar onde, como, se é em cima, se é do lado, se é aqui, se é... Porém, vem a questão. Onde que é o lugar que nós vamos, que é chamado de inferno? E a resposta também é simples. É onde a morte está. Onde a morte está, ali é o inferno. E onde a morte está, Jesus não está. Poderíamos dizer, o inferno é onde Jesus não está. E existe um lugar assim? Existe. Eu preciso falar isso para vocês. Não é brincadeira. Não é apenas uma forma de ilustrarmos como é que é essa questão de viver com ou sem Jesus. E como é que a gente pode ter certeza disso? Bom, por um simples aspecto, que o inferno, ele se mostra na nossa vida. Deus permite que a gente veja o que é uma vida eterna na morte. Lembrando, morte não é o fim, é o resultado de algo. Quando Deus diz para o ser humano que certamente ele vai morrer, Jesus não está decretando o fim dele. Jesus está dizendo o que vai acontecer com ele. Como eu disse, no nosso mundo ocidental, às vezes a morte é colocada como apenas o fim de algo. Mas vamos pegar exemplos de morte que a gente pode ver que não é um fim. Vamos pegar esses exemplos enquanto estamos vivos. Infelizmente, quando um relacionamento termina, um casamento termina, ali acontece uma morte. A morte de um relacionamento. Mas esse impacto, não vai acompanhar essas duas pessoas por vários anos? Claro que vai. Vai acompanhar. Voltando, quando alguém próximo de nós morre, o luto vai nos acompanhar. É uma dor que vai nos acompanhar. Por isso, quando nós morremos, e morremos sem Jesus, essa morte vai nos acompanhar. Então aqui nesse tempo que nós chamamos de tempo da graça, um tempo que nós aguardamos desde a subida de Jesus aos céus, ou a ida de Jesus aos céus, até a sua segunda vinda, esse tempo da graça, Deus permite, não sei porquê, não sei como, não posso explicar se é por mérito, se é por ocasião, se é simplesmente porque Deus decretou ou não, não vou entrar nesse mérito, mas nesse tempo da graça acontecem coisas que nós podemos dizer, isso é uma vida com Jesus. Isso não é. O luto não é uma vida com Jesus. A dor do luto não é. Porque ela nos faz chorar. Ela nos faz ranger os dentes. Ela nos machuca. Por isso Jesus chora. Porque o luto não faz parte daquilo que ele veio nos dar. E aí tem um teólogo alemão, luterano, quase que isso é redundante, mas ele é alemão. Ele diz o seguinte: quando eu digo tenho de partir, então os valores e as coisas da minha vida, minha casa, minha profissão, meus bens, são padrões com os quais eu mereço a partida. Quando a gente fala, agora vou partir, quando eu tenho de sair de algo, quando eu quero encerrar algo, os valores que eu coloco
na minha vida, como casa, profissão, bem, status social, qualquer coisa nesse sentido, vão ser padrões que eu vou dizer o seguinte: agora eu posso ir. Veja como eu me garanti. Veja como eu fiz por merecer. Mas quando posso dizer estou indo para casa, então existe um ponto em minha vida onde até mesmo as maiores coisas se tornam uma sombra sem maior importância. E tudo o que eu vejo é apenas a praia da terra onde me esperam. Helmut Tillich escreveu essa frase muito profunda, que se encaixa nesse pensamento que estamos tendo nessa manhã de hoje. Quando nós olhamos para a morte apenas como uma etapa da nossa vida, ou uma certeza que temos da nossa vida, nós podemos nos preparar para ela deixando um bom colchão, deixando, digamos assim, um bom legado. E às vezes a gente usa aquele versículo, guardei a carreira, né? Guardei a fé, cumpri a carreira, de uma forma nesse sentido. Vejam, eu fiz coisas boas, agora posso descansar. Eu trabalhei duro de dia e de noite, agora eu posso descansar. Porém, quando nós olhamos para a morte como um sinal de agora aquilo que eu mais perto queria estar, já estou vendo a vida com Jesus. Quando isso assume a nossa vida, todas as coisas desse mundo não vão ter maior importância do que a certeza de estarmos em Jesus Cristo. Por isso, na hora do luto, quando nós choramos por alguém que morreu, e o texto de hoje nos lembrou disso, nos reafirma isso, nessa hora do luto, se eu pensar nas coisas de valor que eu considero como casa, profissão ou bem, para que eles me ajudem nesse momento, duas coisas podem acontecer. Ou a gente pode enlouquecer, ou literalmente a gente pode jogar tudo para o ar e não crer mais em Jesus, porque os meus bens, a minha profissão, o meu status, eles me consolam nessa dor. E a gente sabe que essas duas coisas nos afastam de Jesus. Porém, quando nós, no luto, confessamos que estamos indo para casa, ou poderíamos dizer, estamos indo aonde Jesus está, nesse momento, não há nada mais importante do que aguardar esse momento. Não existe nada mais importante do que aguardar. Ontem um amigo meu, que eu só conheço pelo WhatsApp, ele perdeu de forma muito trágica um outro amigo dele. E aquelas histórias que vocês já ouviram, eu estava conversando com ele de tarde, a gente foi pescar, e aí a gente se despediu, ele voltando para casa, um acidente, uma carreta, matou ele na hora. Ele morreu na hora. E esse amigo pegou e disse assim: Lucas, eu lembrei quando a gente discutiu teologicamente o certamente morrerás. E naquele momento dessa discussão teológica que a gente estava tendo, porque era um grupo de teologia, eu disse assim para ele: não existe outra coisa que nos conforte a não ser o que Jesus disse nesse texto aqui de João. Eu não consigo entender, até porque nunca tive essa experiência, de viver uma vida em que, quando alguém perto de mim, quando alguém que eu amo morre, e a primeira coisa que me vem à cabeça não fosse: vou reencontrar. Por isso, quando Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, essa é uma frase, é uma afirmação de Jesus. Ela não vai nos tirar a dor do luto, mas ela vai fazer com que a gente viva essa dor do luto. Por quê?
Porque a gente tem certeza que a nossa casa, aquele ambiente onde essa dor não vai mais existir, onde o reencontro vai acontecer, ele é real. Lembrar, pensar, conversar uns com os outros sobre morte é preciso, é preciso. A gente às vezes precisa cantar esse hino, mais perto quero. Às vezes dá uma aflição de cantar ele, né? Mas a gente precisa lembrar disso. Por quê? Porque senão a certeza de irmos para casa, ela vai ficar vazia. E é isso o que principados e potestades, é isso que o diabo quer da gente. O diabo não quer que a gente fica, olha, consegui, agora o Lucas está usando roupas escandalosas, agora o Lucas está ouvindo músicas escandalosas, agora o Lucas está fazendo aquilo, consegui. Não, o diabo prefere que eu esteja todo domingo da igreja, moralmente uma pessoa completamente exemplar, mas ele quer que eu faça apenas uma coisa, que eu olhe para a morte e diga, ela é apenas mais um estágio da minha vida, ela não me assusta, eu consigo vencer ela. E aí vem o ponto, se eu pensar isso com Jesus, tchau para ti, diabo, tchau para você. Mas se eu pensar nisso sem Jesus, ou com aquilo que eu consigo fazer para merecer não morrer, esse é o maior e principal cuidado que a gente tem que ter. Para concluir, vocês que estão aqui hoje, vocês creem na ressurreição. Por isso eu peço para vocês que ensinem os seus filhos, as suas filhas, que vocês ensinem aquelas pessoas que confiam em vocês, que infelizmente a morte está presente e a gente não sabe quando e como ela vai chegar. E que nós precisamos falar para essas pessoas que Jesus é o único que consegue vencer essa morte a ponto de, quando nós morrermos, não continuarmos nela, mas vivermos. Lembrem disso, a morte não é o fim. É uma condição que nós vamos viver eternamente. Por isso que Jesus nos dá vida. Sem Jesus não existe vida. E sem Jesus não existe vida eterna. Porque na eternidade nós teremos vida com Jesus. Sem Jesus, teremos o que já somos. Morte. Mas num nível muito mais doloroso. Num nível em que aquelas alegrias que nós temos aqui neste mundo, que Deus permite que a gente tenha, não vão mais existir. Ainda é tempo de chorar com os que choram, como Jesus fez. Ainda é tempo de olhar para Jesus e falar, Jesus, eu sei que o Senhor poderia fazer coisas na minha vida, mas se o Senhor não faz, eu não vou procurar entender o porquê. Porque eu sei que a principal coisa que o Senhor já teria que ter feito na minha vida, o Senhor já fez. Morreu e ressuscitou por mim. E como diz o teólogo aqui, as outras coisas, essas outras coisas, não fazem parte daquilo que Jesus fez. Mas sim, aquilo que Jesus fez torna todas essas outras coisas de menor importância, ao ponto de viver a vida em Jesus, viver a vida na ressurreição, faz com que eu queira levar outras pessoas para essa praia. Então cuidem dos seus filhos, cuidem das suas filhas, cuidem dos seus amigos, porque certamente queremos que essa praia esteja lotada, como no pensamento aqui. Queremos que mais pessoas ressuscitem e que isso possa acontecer todos os dias da nossa vida. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.